nos deram a temática, a igreja passando pela fornalha e glorificando a Deus. A fornalha, ela faz parte da vida do crente. Todos os crentes que decidiram ter uma vida fiel ao Senhor, eles sempre se depararão com a fornalha, ou eles sempre vão enfrentar uma fornalha. A fornalha estará sempre à sua espera. O texto que eu li é um texto muito conhecido. O livro do profeta Daniel, ele é dividido em duas partes. A primeira parte vai trazer a parte histórica, que vai do capítulo 1 ao capítulo 6. A segunda parte vai trazer as profecias do livro de Daniel, que vai do capítulo 7 ao capítulo 12. O contexto histórico desse texto que acabamos de ler: Judá, o povo de Deus, depois de experimentar um reavivamento no tempo do rei Josias, ele vai se afastar novamente de Deus. Os líderes que eram responsáveis vão abandonar a Deus. Os sacerdotes que tinham como responsabilidade cuidar da casa de Deus vai trazer fogo estranho, vai negligenciar a obra do Senhor. Deus levanta profeta como Jeremias nessa época para corrigir o povo, para repreender o povo, para que o povo voltasse novamente a trilhar o caminho do Senhor, a voltar a buscar a Deus novamente. Joaquim, mediante a palavra, ele decide rasgar o rolo, queimar a palavra. Então no ano 605, Deus decide punir a sua nação, o seu povo escolhido, Judá. Por volta do ano 605, Nabucodonosor vai invadir Judá com toda a sua comitiva, vai invadir o templo, vai saquear o templo, vai levar as utilidades do templo, os vasos de ouro, tudo aquilo que era consagrado ao Senhor, e vai levar uma remessa de muitos jovens judeus, os mais inteligentes da época, os mais bonitos da época, aqueles que não tinham defeito nenhum. Esses foram levados de forma estratégica por Nabucodonosor para ser treinado na Babilônica, para servir a Babilônia. E dentre esses jovens foi Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles são levados como escravos para a Babilônia, e a doutrina da Babilônia era diferente da doutrina de Judá. Lá esses moços teriam que ser treinados numa faculdade da época babilônica, onde eles iam ser treinados por 3 anos, 3 anos de treinamento, para que no fim desse treinamento eles estivessem diante do grande Nabucodonosor para servir Babilônia. E dentre eles estavam esses moços. E a doutrina de Babilônia era o seguinte: vocês precisam comer da comida real, da comida da Babilônia, de Nabucodonosor, e vocês vão ter também que beber o vinho real. Perceba, queridos, que até então, olhando na ótica humana, não haveria problema nenhum participar da comida, que eu acredito que é uma melhor da época, o vinho real. Mas entenda que aqui essas comidas eram sacrificadas aos deuses da Babilônia, essas comidas eram oferecidas para os deuses da Babilônia. E esses moços foram doutrinados a servir a Deus, a ser leal, a ser fiel ao Senhor, a honrar o Senhor, independente da circunstância. Então, quando eles se deparam diante dessa situação, eles olham para o chefe dos eunucos e dizem: por favor, eu não quero participar da comida real. Eu sei que é uma comida muito boa, especial, mas nós estamos doutrinados na doutrina do nosso Deus. E a gente não pode se misturar, a gente não pode, como é que se fala a história, a gente não pode desobedecer ao nosso Deus. Esses moços agora chamam as penais e dizem: eu quero 10 dias, eu vou comer legumes e vou beber água. E no final desses 10 dias vocês vão ver o nosso semblante e os demais. E aí haja conforme aquilo que você observar. Ele aceita a proposta de Daniel, e Daniel vai ficar nesses dias comendo legumes e bebendo água. A Bíblia diz que no fim desses 3 anos,
ele é apresentado diante de Nabucodonosor, e Nabucodonosor vai fazer pergunta para esses 3 moços, e acha 10 vezes mais douto do que os demais que participaram dos manjares reais. Esses meninos agora vão servir Nabucodonosor. Capítulo 2, Nabucodonosor vai ter um sonho e manda chamar todos os astrólogos, adivinhos, toda a corte real, e ninguém consegue decifrar o sonho de Nabucodonosor, porque nem ele lembrava daquilo que ele sonhou. Ele sonhou, mas esqueceu. Então ele manda chamar toda a corte, todos os sábios, astrólogos, para que viessem lembrar do seu sonho e trazer a interpretação. E ele percebeu que nenhum dos seus astrólogos, nenhum dos seus sábios iria revelar o seu sonho. E vai chegar o comunicado a Daniel, e diz: Nabucodonosor se enfureceu e diz que vai matar todo mundo se alguém não trazer a interpretação e revelar o sonho que ele sonhou. Daniel, quando recebe a mensagem, disse: fala para Nabucodonosor se acalmar, porque o meu Deus, ele vai revelar tanto o sonho como a interpretação desse sonho. Daniel chega na presença dos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e diz: olha, o negócio estreitou para nós, viu? Vamos orar, porque o negócio estreitou, senão vai morrer todo mundo. Daniel ora, e o Deus de Daniel revela o sonho e a interpretação do sonho de Daniel, porque o nosso Deus, ele é fiel. Vai passar-se 20 anos do capítulo 2 para o capítulo 3. E o texto vai dizer que Nabucodonosor agora faz uma estátua de 30 metros de altura por 3 metros de largura. E Nabucodonosor agora vai pedir para convocar toda a corte babilônica, todos os povos e nações vizinhas, para que viesse a consagração dessa grande estátua. É uma forma de um Deus de Nabucodonosor. E Nabucodonosor, a proposta dele é que todos se prostrassem diante da grande estátua que ele mandou confeccionar. E se reúne todos os povos, e Nabucodonosor vai dizer: quando a orquestra sinfônica começar a tocar, quando vocês verem a sincronia de cada instrumento musical que será tocado, a ordem para vocês vão ter que se curvar, vocês vão ter que se prostrar diante da estátua. E se vocês não estiverem preparados para se prostrar, para se curvar, existe uma fornalha de fogo em chama esperando vocês. Na hora que começa a tocar os instrumentos, todos os sábios, todas as cortes, todos os poderes executivo, legislativo e judiciário, e toda a multidão vão se curvar perante a estátua que Nabucodonosor ele confecciona e manda fazer. Existia 3 jovens judeus, Ananias, Misael e Azarias, que estava presente. Daniel, o texto não diz, acredito que estava em viagem, mas não estava presente. Enquanto a orquestra sinfônica começa a tocar e a multidão começa a se curvar, ficaram 3 jovens corajosos, fiel ao Senhor, que sabia o que enfrentaria por decidir ser fiel a Deus, mas ele estava pronto a enfrentar a fornalha de fogo ardente, mas eles não queriam seguir fiel ao seu Deus. Eles escolheram morrer, mas não envergonhar o seu Deus. Ele estava disposto a ser queimado, mas ele não queria de forma nenhuma desonrar o seu Deus. Aleluia! Os instrumentos é tocado, a orquestra começa a tocar, e o arauto apregou dizendo: povos e nações, quando vocês ouvirem o barulho dos instrumentos, a ordem de vocês é se curvar, é se prostrar e adorar a estátua que Nabucodonosor mandou levantar para a consagração. E quando todos se curvaram, Ananias, Misael e Azarias ficaram de pé. Eles ficaram de pé. Eu acredito que alguns dos judeus que estavam, que foram levados junto com ele, se curvaram, porque a Bíblia diz que a multidão se curvou. E eu acredito que ele olha para esses 3 jovens e diz: rapaz, você está doido? Você enlouqueceu? Você não viu o comunicado do rei? Se não se curvar, morre queimado, fritado. Eles continuaram de pé. Eles continuaram
que representa a igreja que não se curva mediante a proposta de Satanás. O mundo está se curvando, mas a igreja ela continua de pé, porque a igreja só se curva diante daquele que é digno de ser louvado, nosso Deus. As pessoas estavam dizendo: se prostra, rapaz, disfarça. Diga para eles que você não ouviu o toque dos instrumentos, mas ainda dá tempo de você se curvar. E eles permaneceram fiel, dizendo: nós não vamos se curvar, nós não vamos se prostrar. E a multidão dizendo: você está louco, se prostra. Eles: eu não vou me prostrar, eu não me curvo a não ser diante do meu Deus. Alguns dos caldeus vão chegar para Nabucodonosor e vai dizer para Nabucodonosor: o Senhor fez um decreto que todos deveriam se prostrar, porém existem 3 judeus que tu constituísse sobre a província, são teus funcionários, Nabucodonosor. Nabucodonosor, quando ouve a história, ele se enfurece e ele manda chamar Sadraque, Mesaque e Abednego até a sua presença e vão perguntar para ele: é de propósito que vocês fizeram isso? Vocês não sabem que eu sou o rei da Babilônia? Eu que comando a grande Babilônia? Vocês não sabem que todos temem e tremem quando ouvem o nome de Nabucodonosor? Eu disse: ó rei, entre honrar o Senhor, o meu rei, e honrar o rei dos reis, o meu Deus, eu prefiro honrar o meu Deus. Nabucodonosor vai dizer: eu dou mais uma oportunidade para vocês. Vou mandar tocar novamente os instrumentos. A orquestra vai começar a tocar novamente. E vocês só precisam se prostrar. Vocês prestam um serviço tão bom na província da Babilônia. Vocês são funcionários reais. Eu não quero matar vocês. Eu vou mandar tocar mais uma vez. E vocês só precisam se curvar. Você só precisa se curvar e adorar a estátua que eu consagrei. Eles vão olhar para Nabucodonosor e vai dizer: o Senhor não entendeu que a gente não vamos se prostrar? O Senhor não entendeu que a gente não vamos se curvar? O Senhor não entendeu que a gente só se curva diante do Deus de Israel? O Deus que servimos? Eu acho que o Senhor não entendeu ainda, mas eu vou esclarecer para o Senhor. Olha, pode mandar tocar várias vezes, porque a gente vai continuar de pé, porque a gente só se prostra diante do Deus de Israel. Nabucodonosor fica enfurecido e diz: aquece a fornalha 7 vezes mais. Eu acredito que essa fornalha nunca foi aquecida 7 vezes mais. Mas Nabucodonosor ficou tão desapontado, e Nabucodonosor vai olhar para ele: eu quero ver quem é o Deus que vai te livrar. Ele vai dizer: eu não preciso responder sobre esse negócio, mas se o nosso Deus quiser nos livrar, ele vai entrar dentro da fornalha e vai nos livrar. Fica o Senhor sabendo, Nabucodonosor, que a gente não vai se prostrar. Eu estou pregando nessa noite para uma igreja que veio aqui porque não se prostra diante de Nabucodonosor e diante da estátua. Ainda que todos se prostrem, igreja do Itapicuru, igreja do Senhor IBCV, não se prostre, porque a gente foi ensinado, doutrinado a se prostrar diante do nosso Deus. Glória, glória, glória. Eu retorno só um pouquinho. Aquece a fornalha 7 vezes mais. Nabucodonosor pega os seus soldados mais fortes e diz: amarre ele com tudo, com capa, com roupa, e jogue ele dentro da fornalha. Pode jogar ele sem misericórdia nenhuma, porque eles me enfureceram no meio de uma grande multidão. Eu nunca passei por isso na minha vida, mas esses moços são muito ousados. Eu quero ver aonde vai, até que ponto vai a ousadia desses moços. Aquece a fornalha 7 vezes mais e amarre eles, jogue eles amarrados dentro da fornalha, que eu quero ver o que serão desses moços agora. Eu quero ver eles serem envergonhados agora. Vão amarrar Sadraque, Mesaque e Abednego, e aqueles soldados vão jogar
Sadraque, Mesaque e Abednego, e aqueles soldados que foram lançar ele dentro da fornalha, vai morrer fulminado pela fornalha, porque o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele vai agir em favor desses moços e vai entrar dentro da fornalha. E Nabucodonosor agora vai lá e vai dizer para a sua corte, dizendo: eu não lancei 3 dentro da fornalha, olha aqui, eu estou vendo 4 dentro da fornalha, e eles estão passeando dentro da fornalha, e o quarto é semelhante ao Filho de Deus. O próprio Jesus desceu e entrou dentro da fornalha e disse: pode passear, porque eu vou passear com você, a fornalha não vai te matar, porque eu desci. Glória a Deus. Eles começam a passear no meio do fogo. Nabucodonosor, quando vê esses 3 moços passeando, e o quarto próprio Cristo passeando no meio dele dentro da fornalha, ele vai ficar pasmo, ele vai ficar impressionado e vai chamar os seus da corte e vai dizer: eu lancei 3, mas tem um que passei e esse é diferente, ele brilha mais do que os outros, é semelhante ao Filho de Deus. Ei, ele vai chamar agora e diz: abre a fornalha. Ele vai encostar próximo da fornalha e vai dizer: Sadraque, Mesaque e Abednego, vem pra cá, sai. Porque ninguém sobreviveu à fornalha. Todos que foram lançados na fornalha foram mortos. E os meus soldados é exemplo disso, que se aproximou e morreu. Mas com vocês foi diferente. Porque vocês passeavam. Eu nunca vi aquele que passeava com você, eu não conheço ele. Eu só sei que ele não é desta terra. Eu só sei que ele é diferente. Ele passeava diferente e o fogo não queimou vocês. Quem é esse? Eu acredito que Sadraque, Mesaque e Abednego vai dizer: com certeza é o meu Deus que entrou dentro da fornalha, e o fogo da fornalha não nos queimou. Eu estou pregando para pessoas nessa noite que está enfrentando fornalha, mas Deus me trouxe aqui. Eu quero ser boca de Deus nessa noite. Essa fornalha não vai te matar. Essa fornalha não vai de forma nenhuma neutralizar os projetos de Deus para a sua vida. Essa fornalha de forma nenhuma vai apagar aquilo que Deus tem para você. Ei, fica calmo, descansa, porque o homem que entrou na fornalha, o nosso Jesus, ele entra na tua fornalha e esse fogo, prega a Deus nessa noite dizendo: essa fornalha não vai te matar, essa fornalha não vai fazer você retroceder, essa fornalha não vai te paralisar, porque Jesus vai entrar contigo nessa fornalha e você vai passear no meio dela. Sadraque, Mesaque e Abednego vão passear no meio da fornalha e não vão ser queimados. A Bíblia diz que quando tira ele, nem cheiro de fogo tem no seu cabelo nem na sua roupa. Geralmente quando a gente se aproxima de fogo, a nossa roupa fica cheirando, fedendo a fumaça. Mas esses moços vão entrar dentro da fornalha e nem cheiro de fumaça vão acontecer com ele, porque o nosso Jesus entrou no meio da fornalha. E esse Jesus estar aqui na sede da IBCB nessa noite e entra contigo na tua peleja. Talvez o inferno tenha olhado você enfrentando a fornalha dizendo: vai parar, vai retroceder, vai desistir, vai desonrar a Deus. Mas o céu nessa noite te abraça dizendo: essa fornalha não te mata, porque o nosso Deus te abraça nessa fornalha. Tira eles da fornalha. Tira esses moços da fornalha.
vivos, sem acontecer nada, porque eles decidiram ser fiel a Deus. E aqui é a primeira coisa que fez com que esse jovem vencesse a fornalha, pastor Hélio, foi porque eles decidiram ser fiel a Deus. Eles sabiam que poderia morrer queimado, mas eles decidiram mesmo assim ser fiel a Deus. Eles sabiam que a morte era certa, mas eles escolheram ser fiel a Deus. E é isso que está faltando para a igreja da pós-modernidade, é ser fiel a Deus. Mas todo mundo está dizendo faça, mas eu não posso ir pelo mesmo caminho do mundo, porque todo mundo está fazendo, porque eu decidi ser fiel a Deus. Todos se prostraram, o seu conterrâneo que foram doutrinados junto com eles se curva, a nação se curva, a Babilônia se curva, mas Sadraque, Mesaque e Abednego, que representa a igreja fiel, ela não se curva mediante a estátua e a deuses nenhuma, porque ela aprendeu a se curvar diante do Deus poderoso. Se a gente for olhar a história da igreja, a gente vai ver homens de Deus como Estevão enfrentar a fornalha, ser morto a pedrada por decidir ser fiel a Deus. A gente vai ver João Batista perder a sua cabeça porque decidiu ser fiel a Deus. A gente vai ver o apóstolo Paulo no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, por expulsar um demônio de uma moça que era instrumento de Satanás e dava lucro para os seus senhores, vai enfrentar a fornalha do cárcere. Provavelmente seria sentenciado à morte, mas o Deus da fornalha, que entra na fornalha, vai invadir o cárcere naquela noite e vai enviar um grande terremoto. E é o único terremoto na história que eu ouvi falar que não matou ninguém e que trouxe libertação. Foi o terremoto que Deus mandou dentro daquele cárcere. Paulo e Silas estavam enfrentando a grande fornalha, mas o Jesus que entra dentro da fornalha vai mandar um grande tremor e vai dizer: vocês não vão morrer não, vocês serão libertos, porque eu vou abalar o cárcere, mas eu vou soltar vocês. Na história da igreja, a gente vai ver os nossos pais da fé enfrentando fornalha, porque decidiram ser fiel a Deus. Eles vão ser aprovados em meio à provação. Esses moços vão enfrentar uma grande provação. E para o povo da época, para Nabucodonosor, ele seria reprovado. Eles negariam seu Deus. Ele apostataria da sua fé. Mas esses moços eram homens fiéis ao Senhor. Aleluia! Decidiram pôr a sua vida em risco, mas não desonrar a Deus. Nesse dia, Deus, nesses últimos dias, Deus está querendo crentes, cristãos, servos de Deus, fiel, leal, ainda que esteja disposto a perder a sua vida, a sua cabeça, mas que jamais seja infiel para com Deus. Deus nesses últimos dias não quer levantar celebridade e popstar, mas Deus quer levantar homens e mulheres que decidam ser fiel a Deus, custe o que custar. E é para isso que Deus nos chamou e te chamou, para que você seja fiel a Ele. Todo dia, Babilônia, que é o mundo, e Satanás, que representa Nabucodonosor, que representa o diabo, nos faz proposta dizendo para a igreja: seja infiel, abrace, mas faça como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu morro, mas a minha convicção no meu Deus eu não perco. Eu vou ser queimado, mas a minha convicção no meu Deus eu não perco. Eu não sei o que vai acontecer comigo, mas
continuar sendo fiel, meu Deus, porque as minhas convicções vale a pena ser fiel, vale a pena ser fiel e vale a pena ser fiel. Eu vou partir para finalizar. Nabucodonosor pede para tirar Sadraque, Mesaque e Abednego imediatamente da fornalha. E o rei Nabucodonosor agora, no meio de toda a multidão, eu parto para concluir agora, e ajuntaram os satrapas e os prefeitos, os presidentes, juntou todo mundo, e falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, pois ele enviou o seu anjo e os seus servos que lhe confiaram na sua palavra, que preferiram entregar o seu corpo para ser queimado, mas não adoraram a outro Deus senão o seu Deus. Por mim é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação de diferente língua, se disser qualquer blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado as suas casas, seja feita como um duro, porque não há Deus que possa livrar como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. É o teu Deus, é o nosso Deus. O que Nabucodonosor estava dizendo agora: a partir de hoje, os poderes executivo, legislativo e judiciário, toda a nação tem que temer e respeitar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E aqueles que não respeitar, eu vou acabar com sua casa, eu vou despedaçar, eu vou matar todos. Mas o decreto agora é: honre o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses jovens, por decidir ser fiel a Deus, Davidson, por decidir pôr a sua vida em risco, que representa a igreja, eles vão fazer o nome do Senhor ser glorificado no meio de uma multidão que adorava a Deus e a estátua criada por homem. Mas por causa de uma decisão que para alguns era loucura, mas agora toda a multidão recebe o decreto. Diz o decreto agora é o seguinte: o primeiro decreto, vamos matar Sadraque, Mesaque e Abednego queimado, porque eles não querem se prostrar. Mas agora, porque eles decidiram se prostrar, vamos, o segundo decreto anula o primeiro, e o que vai valer é esse: olha, toda a nação agora precisa temer e se prostrar diante do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque não há Deus semelhante que o livra. O teu Deus é um Deus que livra. Essa fornalha não vai te matar não, porque Deus vai invadir essa fornalha. Tu vai passear com o teu Deus e Deus vai te livrar, e o nome dele vai ser glorificado através da tua vida. Glória, glória, glória. Coloque seus pés, eu vou finalizar. Está pedindo para parar e eu vou honrar o meu horário. Deus. Glória a Deus. Vale a pena ser fiel a Deus. É fácil, pregador? Não. Mas para quem decide ser fiel a Deus, Deus honrará. Se você tomar uma postura que ninguém tomou, você vai viver, está preparado para ver o que ninguém viveu. Porque o nosso Deus, ele não deve nada para ninguém. O nosso Deus, ele não deve nada para ninguém. O texto vai dizer que esse Job prosperou na província da Babilônia, porque ele decidiu ser fiel a Deus. Quem decide ser fiel a Deus, te prepare, porque você vai prosperar.
Aonde você entrar, Deus vai entrar. Aonde você pisar, Deus vai pisar. Aonde você pôr as mãos, Deus vai pôr as mãos. Aonde você entrar, Deus entra. Aonde você toca, Deus toca. Deus vai fazer coisas extraordinárias, porque você decidiu ser fiel a Deus.